Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o professor Rodolfo e hoje nós iniciamos o terceiro dia de leitura e exposição do livro de Gênesis. Vamos meditar nos capítulos 6, 7 e 8. Mas antes eu quero te convidar para orar comigo, em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, poderoso, santo e eterno, louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por tua palavra, te agradecemos por tua providência, pela salvação de nossas almas, pela provisão do Cordeiro para o Senhor, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, tu és o Deus que ajudou a Noé, tu és o Deus que deu graça a Noé por tua misericórdia. E o Senhor o conservou em meio de uma geração adúltera, má e incrédula, que todo o intento do coração dos homens era mal diante dos seus olhos. Ainda assim, por tua graça, o Senhor conservou a Noé, justo e honesto, diante dessa geração má e adúltera. Ó Senhor, nós pedimos que essa misericórdia, esse amor com que o Senhor amou a Noé, que o Senhor também tenha misericórdia de nós, que o Senhor também nos ajude a sermos santos e irrepreensíveis em meio a uma geração má e adúltera, porque a nossa geração é como a geração de Noé. O intento do coração dos homens é mau perante o Senhor. E se nós fôssemos julgados pelo Senhor, com o rigor com que o Senhor julgou a humanidade daquele tempo, seríamos também consumidos. Mas a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E os méritos de Cristo Jesus na cruz nos justificam diante do Senhor. Os méritos de Cristo nos salvaram das garras do diabo e do domínio do pecado. Por isso nós te louvamos e exaltamos o teu nome nesta manhã. Oro também pelo meu irmão e pela minha irmã que me ouve, pelo meu irmão e pela minha irmã que estão se esforçando para ler, ó Deus, a tua palavra, para ouvir a explicação, a explanação da tua palavra. Ajuda eles, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa as suas vidas, abençoa as suas famílias, abençoando a todos nós aqui desse grupo, Pai, com toda sorte de bênção, abrindo principalmente o nosso entendimento para compreender a tua palavra, para compreender as tuas verdades, para conhecermos melhor a ti e a história da salvação que o Senhor resolveu deixar escrito nas páginas da Bíblia. Oh, que grande amor, que grande sabedoria a tua, Senhor, agindo da forma que agiste. Nós te louvamos, te exaltamos e te adoramos por tamanha sabedoria, por grande obra que o Senhor tem realizado em meio aos anos. Aviva, Senhor, a tua obra e faze-a conhecida durante os anos, no meio dos homens, no meio da igreja, por todas as gerações. Glorifica o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar primeiramente no capítulo de número 6, recordando os capítulos anteriores, aonde Deus faz o homem com o objetivo de glorificá-lo e para que o homem possa desfrutar da companhia de Deus, desfrutar da presença de Deus. Mas o homem caiu, decaiu da fé, e agora sua natureza está inclinada à maldade e ao pecado. Esse homem tende a ser egoísta e autossuficiente, conforme nós lemos no Salmo de número 14 e verso de número 3. Salmo de número 53 e verso de número 3. Romanos capítulo 3 e versículo 12. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Por causa do pecado de Caim, Deus o envia para longe e dá um outro filho a Adão. O nome dele é Sete,
para que através dele a promessa do descendente, da mulher, que pisará a cabeça da serpente, possa ir à frente e se manter firme e preservado. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Há uma interpretação equivocada ao respeito dessa passagem que entende serem anjos os filhos de Deus e que esses teriam tomado mulheres em casamento. Existem muitos argumentos contrários a essa teoria. Nós vamos enumerar aqui apenas alguns. Em Marcos capítulo 12, versículo 25, Jesus nos ensina que os anjos são assexuados. Eles não se casam, eles não mantêm relações, quanto mais com seres humanos. Em nenhum lugar da Bíblia, nem mesmo aqui, o texto não está dizendo isso. E em nenhum outro lugar nós encontramos algum texto dizendo que anjos se casaram com humanas. Quando a serpente seduziu a mulher no Éden, o juízo de Deus não se deu só para o homem e a mulher, mas também para a serpente. E aqui em Gênesis 6, o juízo também é dado mais uma vez para a raça humana. Esse juízo de Deus não é aplicado para os anjos, pois eles não participam dessa maldade que chega a cheirar mal às narinas de Deus. Em outras passagens das Escrituras, que os anjos caídos são julgados, em nenhum outro momento esse suposto pecado deles é listado. Se os filhos de Deus de Gênesis 6 não são anjos, então quem eles são? São duas possibilidades mais aceitas. Primeiro, os filhos de Sete, que deveriam se manter separados dos descendentes de Caim. Porém, mais uma vez, por sua concupiscência e cobiça dos olhos, ao verem que as filhas dos homens eram formosas, se casaram com elas. Segunda opção, os filhos dos poderosos, dos nobres, que por sua concupiscência e cobiça se casaram com as filhas de Caim. Geralmente, em vários lugares, filhos de poderosos, filhos de nobres e de juízes na Bíblia são chamados de deuses. A maldade dos homens chegou a tal ponto que atingiu toda a terra. Praticamente todos os seres humanos, em todos os lugares, tinham tal inclinação para o pecado e para o mal que todo o pensamento de todos os homens era mal, o tempo todo e continuamente, desde a sua infância. Ou seja, conforme as gerações iam nascendo, avançando e a terra sendo povoada, cada geração ia se mostrando má e pecadora continuamente, só pensava em pecar. Os versículos de 4 a 7 devem ser entendidos de maneira que Deus está usando palavras humanas para que a nossa mente limitada possa ter acesso ao que o Senhor está querendo dizer. Deus é soberano, Senhor de todas as coisas, e como falamos no início, antes mesmo do homem pecar, o plano da salvação já havia sabiamente sido arquitetado por Deus, de maneira que ninguém pode pegar a Deus de surpresa. O atributo da onisciência de Deus quer dizer que ele sabe de todas as coisas, de maneira perfeita, infinita, eterna, universal e atemporal. Deus não muda. Quando Moisés escreve que Deus se arrependeu de ter criado o homem, ele está procurando mais uma vez uma palavra humana, uma tentativa de entendermos a posição de Deus. Isso também se aplica ao sentimento de Deus ter ficado triste. Deus não se arrepende e nem fica triste, porém ele não reconhece nesse homem corrompido, depravado, ele não reconhece mais aquela criação que foi criada à imagem e semelhança de Deus, e agora ele decreta um justo juízo, destruir os homens e até os animais. Mesmo com tudo isso, esse estado degenerado de toda a raça humana, a graça de Deus se manifesta a Noé. Significa que Deus foi propício a Noé, favoreceu a Noé.
Os hebreus entendem assim, eles eram acostumados a falar assim. Por exemplo, se eu achei graça aos teus olhos. Eles usam esse tipo de frase ao invés de usar se eu sou aceitável para ti, ou se você me conceder sua benevolência ou seu favor. Foi isso que aconteceu com Noé. Ele foi aceitável para Deus. Deus concedeu a sua benevolência, concedeu o seu favor a Noé. Graça é favor imerecido, é presente. E alcançado pela graça, Noé se torna justo e perfeito em suas gerações. Noé andou com Deus. E é importante termos em mente como é difícil se manter puro em meio a uma geração má e corrompida. Moisés, que já havia citado o nome dos 3 filhos de Noé, que são eles Sem, Cão e Jafé, cita novamente os nomes deles, como quem quer dar ênfase na informação, apontando que existe uma importância nisso, nesses nomes. Esses nomes devem ser gravados, porque Deus sempre guarda um pequeno remanescente para si. O dilúvio visa destruir a humanidade como castigo pela sua perversão. Mas o dilúvio também tem o objetivo de manter viva e acesa a promessa da semente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Noé e seus filhos são a família escolhida por Deus para perpetuar, para levar à frente esse plano de salvação, essa promessa da semente da mulher, o descendente da mulher. Deus anuncia seu juízo contra a corrupção humana e manda Noé fazer a arca e dá para Noé todas as especificações da arca e anuncia o dilúvio. Essa vai ser a forma pela qual o Senhor resolveu, por seu próprio conselho, destruir a terra. Deus estabelece uma aliança com Noé, estende a promessa para os seus filhos e suas noras, e ordena que Noé também leve animais para serem conservados em vida, 2 de cada espécie, e também ordena para que Noé leve comida para a arca. Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. Capítulo 7. Deus dá instruções mais específicas a Noé com relação ao número das espécies de animais que ele deveria levar na arca. Noé obedece ao Eterno novamente. Noé entra na arca com sua mulher, filhos e noras, e 7 dias após vieram as águas do dilúvio. O Senhor os fechou dentro da arca. Moisés nos informa que uma quantidade de água que estava reservada por Deus, tanto da camada inferior da terra, quanto em cima nos céus, foram abertas por Deus. E choveu 40 dias e 40 noites, e o dilúvio, a enchente, durou também por 40 dias. As águas prevaleceram sobre a terra, de maneira que todos os altos montes ficaram submersos. As águas ficaram 15 côvados, cerca de 7 metros, acima de todos os altos montes, e tudo que era vivo expirou sobre a terra. Homens, aves, animais, tudo que havia em terra morreu, ficando vivos somente Noé e os que estavam com ele na arca. 150 dias as águas permaneceram sobre a terra. No capítulo de número 8, Deus se lembra de Noé e de todos que estavam com ele na arca. Fez passar um vento e fechou as demais fontes de água. Cessou a chuva e a água foi se escoando. E ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado e a arca pousou nos montes de Ararat. As águas continuaram baixando e os cumes dos montes começaram a aparecer, já podiam ser vistos. Com mais 40 dias, Noé solta um corvo, depois uma pomba, que não achou onde repousar o pé. E depois de mais de 7 dias, ele solta novamente uma pomba, que retorna à tarde com uma folha de oliveira no seu bico, como sinal de que as águas haviam escoado sobre a terra.
Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba, que dessa vez não retornou. Quando Noé entra na arca, ele tinha 600 anos. E quando Noé sai da arca, ele tinha 601 anos. Ele sai no 27º dia do segundo mês. Então falou Deus a Noé: Saiam da arca tu e todos os que estão contigo e todos os animais. Noé deu um santo exemplo de esperar com paciência no Senhor. Quanto tempo naquele ambiente, e depois das águas baixarem, esperando até ouvir a ordem do seu Senhor, o Deus gracioso e misericordioso que o salvou. E saindo, edificou um altar e adorou a Deus. Pois o que mais Noé propôs a si mesmo do que reconhecer que ele havia recebido sua própria vida e a dos animais como dom da misericórdia de Deus. Essa piedade exalava um cheiro suave diante de Deus, que se agradou da obediência de Noé, da paciência, da fé de Noé, dessa piedade, dessa confiança de Noé na palavra do Senhor. Deus sabe que, mesmo diante de tão grande salvação, diante de ter poupado Noé e sua família para conservar a linhagem do descendente da mulher, que haverá de vir ainda assim, Noé e seus filhos são filhos de Adão e irão continuar gerando seres humanos caídos e com pensamentos inclinados ao pecado. Ainda assim, Deus resolve não mais destruir a natureza e os seres humanos, pois sua maldade e inclinação ao pecado é inata e se manterá até o fim do mundo. O homem herdou de Adão e é submetido ao pecado por Satanás. Se Deus fosse julgar com o mesmo rigor sempre, seria preciso dilúvio após dilúvio, e a maldade do homem não seria resolvida. Além dos nossos comentários, também aprendemos que os casamentos mistos entre o povo de Deus e os idólatras, incrédulos, profanos e pagãos, têm trazido enorme prejuízo para cada crente que pratica tais atos, tais casamentos, que se mistura com um jugo desigual. O crente que insiste nessa prática desagrada a Deus. E isso também tem afastado famílias inteiras da comunhão e da presença de Deus. Aprendemos ainda que somente em comunhão com o Senhor podemos resistir ao vício maligno daquela famosa frase: se todos estão fazendo, não há problema nenhum se eu também fizer. Somente andando com Deus como Noé andou, através de uma vida santa, uma vida de oração e comunhão com Deus, poderemos renovar a nossa mente para não andarmos em conformidade com o mundo. Também devemos reconhecer que, uma vez que nascemos de Adão, somos criaturas depravadas e, portanto, a nossa tendência é conceber apenas pensamentos pecaminosos, até que nos tornemos uma nova obra, uma nova criação de Cristo, e que sejam formados em nós um novo caráter, uma nova vida, formados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude a nos mantermos justos, honestos, sinceros diante de Deus, que Ele nos ajude a andar como Ele, a andar com Ele, assim como Enoque e como Noé andaram com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.